noite a todos que nos assistem nesse momento. É um grande prazer estarmos aqui novamente reunidos para esse estudo de tanta luz, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos então dar continuidade ao estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, estudando hoje o capítulo 10, dando continuidade ao capítulo 10, Bem-aventurados, os que são misericordiosos. Hoje nós trataremos dos itens 11, 12 e 13, cujo título, o tema desses itens é: não julgueis para não ser de julgados, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Hoje, então, nós vamos dar continuidade a esse estudo tão maravilhoso e vamos pedir a Deus, então, que ilumine os nossos estudos, que possa abrir a nossa consciência, para que a gente possa aprender da melhor maneira possível o conteúdo dessa lição e levar, para os nossos dias, para essa nossa semana e para a nossa vida, porque não, esse aprendizado que é tão importante para todos nós, que Kardec nos legou, com tanto carinho, com tanta dedicação, nesse trabalho, nessa obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos passar, então, já para a leitura do texto. Eu vou ler, mas eu vou ler em duas partes, tá? Mas por questão didática, eu vou ler uma parte, a gente vai discutir um pouquinho, depois eu leio a segunda, mas nós vamos conseguir ler todo o texto, que eu acho bastante importante, porque o texto hoje não é tão longo como alguns que nós já fomos convidados a comentar aqui. Deixa eu, então, aqui compartilhar a tela com vocês para facilitar a leitura. Aqui. Bom, então, aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Não julgueis para não ser de julgados. Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Não julgueis a fim de não julgardes, de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Item 12. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Essa é a primeira parte, eu vou parar de compartilhar, depois nós voltamos para o texto. A primeira parte, então, são os textos evangélicos, as passagens evangélicas que foram aqui trazidas. Eu decidi parar para a gente conversar um pouquinho sobre essa passagem, a passagem da mulher adúltera, que é uma passagem muito, muito, muito conhecida do Evangelho, embora ela tenha sido narrada apenas pelo evangelista João, não foi relatada nos outros evangelhos, mas é extremamente conhecida e de um alcance muito grande, traz uma lição muito grande para todos nós. Tanto que nós falamos muito sobre essa passagem. Então, vamos um pouquinho falar sobre ela,
discutir um pouquinho ela, para depois a gente entrar no restante ali no comentário de Kardec que se segue. Essa passagem, inclusive, né, no início eu tenho aqui o Evangelho, né, ali está citado a partir do versículo 3, mas ali no início, né, nos primeiros 2 versículos, João diz que Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E aí se seguiu, então, que os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Então, vejam que situação que eles se encontravam. Vamos para a gente poder contextualizar. Jesus, ele estava ali no templo de manhã, e como nós sabemos, né, toda vez que Jesus está em algum lugar, especialmente pregando ou ensinando, uma multidão se cercava dele. E nesse dia não foi diferente. Então, ele estava ali a ensinar, sentado num templo, né, conversando com aquela multidão que o procurava, quando escriba e fariseus o procuraram, trazendo a mulher adúltera. O escriba aquele funcionário, vamos dizer assim, que lavrava sentenças do Sinédrio, né? Como se a gente dissesse hoje aqui no Poder Judiciário, o escrevente, né? Enquanto que os desculpem, eu me rasguei. Os fariseus, sim, eram aqueles que decidiam realmente a respeito do caso, né? Vou ficar com a voz agora esquisita um pouquinho, mas vamos ver se já melhora. Então, é como se eles fossem, né, quem vão julgar realmente, e o escriba está lá para lavrar. Por que será que os fariseus iriam procurar Jesus com um caso que, evidentemente, não era ali da alçada dele, tecer qualquer consideração, muito menos julgar, e já com um escriba, aquele que vai lavrar uma sentença, não é? Como se fosse ali um tribunal itinerante. Levaram todos que eles precisavam. A ré, quem iria julgar, já quem iria prolatar a sentença, digitar, né, a sentença, que no caso não era digitar, mas redigir a sentença, né, num dia cedo, já de manhã, provavelmente, então, tudo indica que houve, evidentemente, ali foi arquitetado um plano para colocar Jesus numa situação complicada, numa saia justa, né, numa encruzilhada. Eles, evidentemente, já sabiam da ocorrência dessa situação, de que essa mulher vinha cometendo adultérios. De outro modo, eles não teriam ali batido numa casa e encontrado essa mulher cometendo adultério logo pela manhã, levado e carregado essa mulher até a presença de Jesus. Eles sabiam e foram atrás dessa mulher para levá-la até Jesus, exatamente porque era isso que eles desejavam, que Jesus estava em Jerusalém. Aproveitando aquele momento em que Jesus estava presente, eles aguardaram esse momento para então levar essa mulher à presença dele, para que ele fosse colocado nessa situação complicada. É importante também ressaltar que naquele tempo, as sentenças de morte não podiam ser proferidas diretamente ali pelos judeus, né, pelo Sinédrio. Elas tinham que ser levadas a Roma. Né? Roma é quem podia proferir esse tipo de sentença de morte, como foi o caso de Jesus, por isso que ele foi levado até Pilatos. Então, enfim, este foi o circo que foi armado. Com qual finalidade, né? Eles fizeram tudo isso, arquitetaram todo esse plano. Queriam colocar Jesus numa situação em que ele, qualquer reação dele, qualquer resposta, o levaria a uma condição complicada. Porque se ele dissesse, né, que a mulher devia ser absolvida, contrariando a lei judaica,
ele podia ser ele acusado. Ele, então, se tornaria réu, que é o que eles, evidentemente, desejavam. Agora, se ele dissesse o contrário, não condenem essa mulher, apedrejem, já que é a lei, cumpra, que seja cumprida a lei, ele estaria se contradizendo. Ele estaria contradizendo o próprio ensinamento que ele vinha pregando à multidão, né, ao povo, porque ele vinha pregar o perdão das ofensas, né, o dar a outra face, enfim, a indulgência. Esse era o ensinamento de Jesus. E ele não podia, então, ser contraditório. Olha a situação que colocaram, então, Jesus naquela ocasião, né? E o interessante é notar que eles vieram ali com a mulher, disseram, essa mulher foi pegando adultério, né? Pediu a opinião dele, qual é a sua opinião? Devemos aplicar a lei de Moisés, que manda seja ela apedrejada até a morte? E ele fica em silêncio. Jesus fica em silêncio. O Haroldo Dutra Dias é até engraçado, ele até fez um comentário que é engraçado a respeito. Ele diz assim, imagina se fosse eu, né? Imagina se fosse eu já ia perguntar, e é da nossa natureza, né? Mas com quem? Foi pegar adultério? Onde? Com quem? Ah, o fulano? Não, aquele ali, olha, já. A gente já ia, ó, querer saber de detalhes, xeretar a vida íntima daquela mulher. E Jesus não se interessou por nenhum detalhe, nenhum detalhe. Não quis expor ainda mais aquela mulher perante a população. Até porque Jesus sonda, né, no interior de todos nós, tinha conhecimento já exatamente do que realmente tinha se passado. Ele via, né, muito além do que, inclusive, poderia ser dito ali naquela ocasião. Mas a postura dele, né, de não dar uma conversação maior para a questão íntima do assunto ali que foi colocado, respeitando com imenso respeito aquela mulher que caiu, sim, mas que era uma irmã, né, de todos nós, e com aquele respeito se manteve em silêncio, não fez uma pergunta sobre o caso. Isso já é a primeira, assim, característica que a gente deve se atentar, né, e também serve para o nosso aprendizado, né, de como a gente reagir frente a essas situações em que um erro é colocado à nossa frente, alguém que errou, alguém que caiu, alguém que faliu. Para que a gente não seja tão curioso, tão cortiqueiro, tão, né, respeite a individualidade das pessoas, a intimidade das pessoas. Bom, e aí então Jesus se colocou em silêncio e disse que iniciou ali com os dedos a fazer, né, alguns rabiscos na areia, na terra ali embaixo dele, de onde ele estava. E como ele não respondia nada, ficou ali só escrevendo na areia, eles insistiam. Que me diz, o que o senhor diz a respeito? E aí foi então que ele disse, quem tiver livre de pecados, que atire a primeira pedra. E ele continuou a escrever na areia. Existem, né, alguns relatos, né, inclusive sobre essa passagem, existem alguns textos, né? Nós temos um texto de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nós temos 2 textos de Amélia Rodrigues, né, que é um espírito que, entre outras pessoas, mas escreve por intermédio de Divaldo Pereira Franco também. Existem 2 textos em que ela aborda também essa passagem, e em um deles, né, no livro, acho que é Caminhos de Jesus, não, acho que não é no livro Caminhos de Jesus, acho que é no outro. Eu não vou me recordar agora o nome dele, eu posso depois buscar para deixar para vocês. Mas neste outro livro também é fácil, se vocês digitarem no Google, né? Adélia Rodrigues, Mulher Adulta, vai aparecer esses textos, tá? E um deles tem até uma nota, então, nesse outro, que eu não me recordo de qual livro é, tem uma nota dizendo ali que diversos intérpretes dessa passagem, eles
mencionam que Jesus ia escrevendo na areia características ali da falha moral de cada um daqueles que estavam ali assistindo aquela cena. Então, como que ele escrevia assim, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver. Eu até tenho aqui o texto, mas eu não anotei realmente o nome do livro, infelizmente. Né? Mas assim, então ele devia estar escrevendo assim, por exemplo, um daquelas pessoas que estavam ali assistindo, sedentos, né, por ver o apedrejamento, olhava para ele e ele escrevia na areia, ladrão. Pagava, escrevia outra coisa. Aquela pessoa se retirava. Outro olhava, ele escrevia ali, caluniador. As pessoas se recordavam, puxa vida, eu tenho erros. Né? E assim por diante. Isso alguns intérpretes dizem, né? Nós não sabemos se isso de fato aconteceu, não consta do texto bíblico. Mas, de qualquer maneira, ele estava ali, o próprio magnetismo de Jesus, né, muito provavelmente, fez ali com que entrasse, né, no psiquismo daquelas pessoas que estavam assistindo, e fazendo com que elas, né, a memória delas ali retrocedesse e buscassem ali dentro, né, nos recônditos ali da memória, os momentos das suas falhas. Ele certamente puxou isso na memória de cada um dali que estava presente. E então eles foram se retirando, um após o outro. A começar pelos velhos, segundo consta o texto, né? Porque os velhos provavelmente já erraram mais, já têm, né, uma bagagem maior para se recordar de erros. E eles foram todos abandonando a cena, deixando a mulher adúltera sozinha, junto com Jesus. Vejam, então, né, como é a pedagogia do Cristo. Como é que ele agiu nessa ocasião, né? Que interessante que foi a forma como ele conseguiu se livrar de uma encruzilhada. Quem teria essa sagacidade de se livrar de uma encruzilhada sem dizer, né, que sim nem que não, a lei seja cumprida, mas que seja cumprida por quem tem autoridade moral para julgá-la. Alguém está sem pecado porque ela pecou. Ele deixou claro que ela pecou. Né? Mas alguém ali tinha autoridade moral para julgá-la, estava sem pecado, era melhor do que ela, para que pudesse, então, infligir nela aquela pena tão grave, tão dura. Essa foi a pedagogia do Cristo, que maravilhosa, né? Cá entre nós, maravilhosa. E diz aqui, então, Humberto de Campos, vamos pegar, então, aqui o livro Boa Nova, esse livro é maravilhoso, eu recomendo a todos, né? Ele comentando essa passagem, tem um texto inteiro, né? Nós não vamos ler o capítulo inteiro sobre essa passagem, mas ele diz aqui, ó, que após, né, essa cena ter acontecido, o próprio João, o evangelista, que na época, né, ainda não era o mesmo evangelista, né, ainda o João que escreveu o evangelho, mas ainda estava no início da caminhada dele, ainda tinha muito ainda para ele evoluir, né, tanto que ele era conhecido ali como chamado de Boanerges, o filho do trovão, ou seja, ele era ainda intempestuoso, né, tinha um ânimo, assim, como todos os discípulos, aliás, né, todos eles cresceram muito após esse período de convivência com Cristo, especialmente depois da crucificação. Mas ele foi interpelar Jesus, né? Por que, Jesus? O senhor não mandou cumprir a lei? Ela não pecou? Por que não cumpriu a lei? E aí, então, Jesus teve a ocasião de esclarecer, de dar uma lição aqui para todos nós, que fica para todos nós. Diz assim aqui no livro Humberto de Campos, que o mestre sorriu sem se perturbar e esclareceu. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém,
É o Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-ia desejar para a pecador humilde tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta, ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse, o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. É que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. E mais à frente ele ainda diz que é por isso que ele não condena o pecador para afastar o pecado, e em todas as situações prefere acreditar sempre no bem. Vejam que lição, né? Incrível. Jesus aqui, então, ele chega a dizer que algumas pessoas que estavam lá tinham erros muito maiores do que o dela. Por que só ela, que seria ali apedrejada, seria condenada? Cadê os acusadores dos demais? Todos que estavam ali que tinham erro, né? Os erros que todos perceberam que tinham, por isso deixaram a cena. Então, o que estava acontecendo ali era uma hipocrisia. Muitos, todos ali, os sujos, querendo julgar a coitada da mal lavada. Né? Como é que pode isso? Então, haveria hipocrisia num julgamento dessa natureza. E ele ainda deixou claro que qual que é o sistema da justiça divina, que é muito diferente da justiça dos homens, né? Que a justiça divina tem seus próprios mecanismos para acontecer, e a justiça divina sempre vem acompanhada de misericórdia, não é como a justiça dos homens. E sonda cada caso individualmente, quais foram as causas que levaram a pessoa ao erro, cada detalhe. E ninguém é julgado de uma forma idêntica. Não é assim, adulterou, a pena é essa. Não, adulterou, mas por quê? Quais foram as circunstâncias? O que a levou? Né? Quais foram as atenuantes nesse caso? Então, esse aqui pode ser que uma pessoa mereça uma pena diversa de outra que tenha cometido o mesmo fato, o mesmo equívoco. Não há uma pena certa para cada erro. Tem que ser apurada a situação, as circunstâncias, a individualidade daquele que errou em cada caso. Por isso que a gente também não pode fazer julgamentos do tipo, o suicida vai para o umbral, suicida acontece isso, né? Porque a gente vê o que normalmente pode ser que aconteça, mas existem inúmeras atenuantes, né? Aqueles que praticam esse ato infeliz por uma influência muito grande de obsessão, praticamente empurrados por inimigos espirituais a esse ato infeliz. E aí podem ter suas penas amenizadas infinitamente. E isso acontece em tudo, em todos os equívocos. Aqui também, no caso do adultério. E Jesus chega até a explicitar algumas das causas que levaram essa mulher a cometer esse ato infeliz. Claro que sempre deixando claro que ela errou, sim. Tanto que disse a ela, vai, não peques mais, não tornes a pecar. Então, é certo que ela errou. Ela sabe que errou também. Mas ele chegou a explicitar aqui algumas causas. Ele diz aqui quantas vezes tem faltado pão à boca faminta, meio que deixando entrever que o marido estava deixando, inclusive, de suprir as carências materiais dessa mulher, além das carências afetivas, porque diz aqui, ou a manifestação de um carinho sincero à sua alma angustiada. Então, existiam algumas razões. Né? Aqui no livro da Amélia Rodrigues, também é discutida essa questão, não só as causas, né, mas também o que aconteceu depois. É muito interessante ler esses textos. Então, ele chega a dizer que ela, né, no livro de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, ela procura o mestre à noite, após esses acontecimentos. E procura o mestre, consegue uma entrevista, e ela está desesperada, porque, imagina, depois dessa execração pública, o que ia ser dela? Ela não podia mais voltar para casa, não tinha mais o marido, os pais também não receberiam de volta, enfim.
né? Todos olhando torto para ela, o que seria dela? Ela foi procurar o mestre, né? Dizendo que está completamente arrependida, que ela sabia que tinha errado, né? Que após os primeiros momentos do casamento, que o marido passou a abandoná-la, a ir para noitadas, e ela se sentiu muito solitária e passou a ser vítima de uma investida feroz do adúltero, que não foi ali colocado para ser julgado também. Né? Se o Sinédrio sabia que estava acontecendo, estava vendo esse adultério, tanto que foi atrás da mulher adúltera e a levou até Mestre, por que também não conduziram o adúltero? Por que eram tão mais condescendentes com o homem do que com a mulher? E este homem, segundo a mulher adúltera, rondou por muito tempo, até que ela caiu na tentação. Isso tudo, né, faz com que o erro deixe de ser erro? Não. Mas atenua de alguma maneira, né? Mas Jesus lhe diz, vá e não tornes a pecar, vamos deixar isso sempre claro. E ela própria reconhece o erro. E está ali, na frente de Jesus, querendo saber como ela continuaria a vida dela ali por diante. E Jesus deixa nas entrelinhas, né, para ela, meio que uma advertência de que ali não teria mais lugar para ela. Ela precisava de ares novos para recomeçar a vida dela, longe, né, da memória popular ali do erro, para que ela pudesse começar sem as sombras desse passado, recomeçar a vida dela. E é isso que o livro também, esse texto conta que foi o que ela fez. E que 10 anos se passaram e ela, então, já vivia numa outra cidade, né? Acho que é Tito, o nome da cidade, e lá, numa casinha humilde, ela passou a divulgar a Boa Nova, a ser alguém que auxiliava a levar a notícia do Cristo para as pessoas, e que ela aceitava peregrinos ali na sua residência, que não tinham onde ficar, e enfermos também, sem outras pessoas que precisavam de cuidados, não tinham quem cuidasse, ela aceitava na sua casa e cuidava dos enfermos, lavava feridas, pregava o evangelho. E 10 anos depois, então, ela recebe ali na casa dela um enfermo com chagas por todo o corpo, uma situação bastante difícil, e fala de Jesus para esse enfermo. E esse Jesus pergunta a ela: você conheceu esse Jesus? Ela diz: sim, eu conheci, ele me salvou. E ele diz: eu também o conheci, mas eu não soube dar valor naquela ocasião. Não entendi. Eu me revoltei porque ele perdoou a minha mulher que havia adulterado e não dirigiu nenhuma palavra de consolo a mim na ocasião. Mas o tempo passou e eu percebi, me dei conta dos meus erros também, que acabaram levando que a minha mulher adulterasse. E procurei por ela por muito tempo, mas não consegui localizá-la mais, até que a doença tomou conta de mim. E ela, então, eles estavam ali reunidos, se lembrou do momento, né, da praça, de tudo que aconteceu, e não falou nada a ele de que era ela, mas o destino reuniu de novo essas duas pessoas e ela estava tendo ali, então, a chance, a oportunidade de resgatar de alguma maneira a falta que ela havia praticado, cuidando com amor, não precisa ser só pela dor. Ela aprendeu, né, ali na vida, pregando a boa nova, doando amor a todos aqueles que precisavam, né, de cuidados, de carinho, de atenção, e naquele momento, especificamente para aquele a quem ela atingiu com a sua conduta, ela está tendo oportunidade, então, de reparar o seu erro. E é assim que a justiça divina age, muito diferente da nossa. Ela coloca, então, né, inimigos, as pessoas que precisam de acerto, de ajuste de contas, juntos. E a gente tem a oportunidade sempre de reparar com amor, né, devolvendo aquilo que a gente retirou, sem necessidade de punição, efetivamente. Né? Porque Deus não quer castigo, Deus quer a nossa educação.
Olha que texto mais lindo, a gente tinha que comentar, né? Vamos passar de novo, então, aqui, porque eu falei muito, vou voltar para o texto para que a gente possa, então, ler o restante do que consta do Evangelho. Vamos lá, então, agora aqui para o item 13. Agora a gente passa, então, para o comentário de Kardec. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julguei se não quiser ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. E que o que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar essa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Vamos então aqui agora parar, né? Isso, já tirei, né? E então, vamos agora, né, tratar desse restante do texto, e é muito interessante, né, que todos nós temos imperfeições nesse mundo de provas e expiações, nós estamos quase todos aqui no mesmo nível evolutivo, alguns um pouquinho mais à frente, alguns um pouquinho mais atrás. Uns já venceram certo vício, eu já não tenho mais o vício da luxúria, mas eu ainda tenho a impaciência. O outro ainda se irrita com facilidade, é irascível, né? Se ira com facilidade. O outro já não é mais, já é mais manso. Porém, ainda tem o vício da maledicência. E assim vai. Então, nós somos todos falhos, todos temos nossos erros, nossas faltas, nossas dificuldades, ainda temos vícios em nós. Por que, então, julgar o outro, especialmente com mais severidade do que nós queremos ser julgados? Porque se o outro erra e eu vou lá e quero apontar um dedo para ele, tem 3 apontados para mim. Nós temos telhado de vidro. Um dedo apontado para o outro, são 3 contra nós. Nós todos temos telhado de vidro, porque ninguém aqui está isento do erro. Então, é muito arriscado querer julgar o semelhante pelo seu erro, apontar o erro, ser rígido com alguém, porque vai chegar aquele momento em que a queda será nossa. E quando a queda for nossa, nós vamos esperar rigor menor no nosso julgamento? Não, então, o ideal é que todos sejamos indulgentes, porque nós queremos indulgência para os nossos erros também, para as nossas faltas também. Então, temos que ter indulgência também com as falhas alheias, né? E nós temos esse péssimo hábito de ser muito complacente com as nossas próprias faltas e rigorosos com as faltas dos outros.
né? O outro, sovina, sou eu? Ah, eu sou previdente. Olha que não é mais bonito esse adjetivo, né? Ah, o outro é pessimista. Nossa, como é pessimista. Se sou eu, ah, eu sou realista. Não sou pessimista, eu sou realista, né? O outro, nossa, como o outro gosta de criticar tudo, só reclama, né? Se sou eu, ah, não, eu faço críticas construtivas, não é assim? Então, nós somos complacentes com as nossas falhas e rígidos em cobrar dos outros, né? Tem uma história bem interessante, né, que conta que uma mulher, ela ia tomar café da manhã com o marido, ela tinha mudado recentemente para aquela casa e ainda não conhecia muito bem a vizinhança, e quando ela ia tomar café, ela via pela vidraça o quintal do vizinho e via aquela mulher, né, pendurando as roupas no varal, os lençóis no varal. E ela olhava, começou, né, a reparar e dizia para o marido: puxa vida, essa mulher não limpa muito bem os seus lençóis. Olha como o lençol está sujo. Puxa vida, qualquer dia eu vou chegar nela e vou, quando tiver mais intimidade, eu vou falar com ela. Certo? Olha como o lençol está sujo, está pendurando, mas o lençol está todo sujo ainda. E passava dia, quando acontecia de ver a vizinha pendurando os lençóis no varal, era o mesmo comentário com o marido. Marido, você viu como o lençol da vizinha continua sujo? Nossa, essa mulher não sabe lavar roupa. E dia vai, dia vem, mesma coisa, essas cenas repetindo. Até que um dia ela foi, né, tomar café, a vizinha estava ali pendurando roupa. E ela olhou e falou: nossa, olha só, ela aprendeu a lavar roupa, hoje a roupa está branca. Não é que o lençol hoje está branco? Acho que ela aprendeu a lavar. E aí o marido virou-se para ela e disse: não, fui eu que acordei mais cedo hoje e lavei as vidraças. É isso que a gente faz, a gente vê o erro do outro, ali no caso nem existia, e ó, tampa, né? O nosso. Era ela que não estava limpando direito, não a vizinha. Ela que não estava limpando a sua vidraça e estava ali prestando atenção no erro que nem existia, que ela supunha existir da vizinha. Não é assim? Então, a gente tem que ter autoridade moral. A gente não pode ter o mesmo erro se a gente quer julgar o erro do outro. É necessário que haja autoridade moral. E ninguém ensina, né, caminhos que não tenha percorrido. A gente precisa ter feito todo o caminho para poder ter condições de ensinar algo para alguém, de ser aquele que vai apontar erros, que vai sugerir caminhos, que vai sugerir soluções, ou, enfim, dar conselhos. E uma outra historinha que também é interessante que eu lembrei agora, que diz que uma mãe levou o filho até o Gandhi, né? Ele também atendia ali a população, e ela levou o filho e falou: Gandhi, né, mestre, eu vim aqui para que o senhor converse com meu filho, porque o meu filho come muito açúcar, ele não pode, ele tem problemas de saúde, ele não pode comer tanto açúcar. Eu queria que o senhor, ele não me ouve, eu queria que o senhor dissesse que ele pare de comer um pouco de açúcar. E Gandhi, então, disse a ela: olha, volte daqui a 15 dias, que eu direi. E ela só sem entender, como assim? É só para dizer para o meu filho que não é para ele comer açúcar, por que ele precisa de 15 dias? Mas fez o que ele mandou, e 15 dias depois ela retornou e chegou até a Gandhi. Gandhi, então, olhou para o filho e disse: olha, não coma tanto açúcar, o açúcar faz mal para a saúde, o açúcar ocasiona isso no seu corpo, no seu organismo, você vai se sentir mais disposto sem comer o açúcar, enfim. Aí a mãe, intrigada, puxa vida, podia ter dito isso 15 dias atrás, né? Perguntou para o Gandhi: mestre, me desculpe a questão, né, a pergunta, mas eu percebi por que o senhor me pediu que aguardasse 15 dias para que o senhor dissesse isso para o meu filho. E o Gandhi, então, disse a ela que 15 dias atrás eu comia açúcar, comia muito açúcar. É interessante. Ele aguardou, parou de comer o açúcar para que ele pudesse, então, dar esse conselho para o menino, né, de
o açúcar faz mal, dos benefícios, ele precisava conhecer, né, o que realmente melhoraria na vida dele, parando de comer o açúcar, e para que ele pudesse, então, ter condições de dar esse conselho para o menino. A gente precisava aprender, né, com essa história. Tem um outro texto, embora, né, claro, a gente está falando hoje da mulher adúltera, foi a passagem escolhida, mas tem um outro capítulo aqui no livro Boa Nova, tem uma lição muito interessante que também nos traz um ensinamento muito legal, que casa bastante aqui com essa discussão que a gente está tendo hoje. Está no, deixa eu ver o capítulo, é o capítulo 7, a luta contra o mal. E nesse capítulo, né, conta que o Humberto de Campos, eu também não vou ler inteiro, é óbvio, né, é muito grande, fica aí o convite a todos para que adquiram o livro Boa Nova, que leiam, que ele é maravilhoso. E Humberto de Campos, então, ele conta, né, que Tadeu, né, vendo todas as curas, tudo que Jesus fazia, espantando, né, entre aspas, ali os demônios, né, das pessoas, enfim, ele ficou a pensar, refletir, né, estava cismado. E ele pensou que caiu em sério e profundo cismar. Por que razão o mestre não lhes transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos para que pudessem dominar os adversários da causa divina? Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoninhados, por que motivo não provocava a ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que pela sua autoridade fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? E com o cérebro torturado, ele procura Jesus e faz um questionamento para Jesus. Numa noite tranquila, depois de lhe escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus, em tom austero: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? E Tadeu responde: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Jesus então diz: se procura semelhante realidade, por que a reclamas no adversário, em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades neste sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Então, Jesus quis dizer, né? Se você precisa fazer ainda o reino de Deus em você, por que você está procurando aqui? Já quer fazer isso nos outros, se você ainda não fez em você mesmo? Por que você está buscando corrigir o outro, fazer o reino de Deus no coração do outro, né? Salvar o outro, se você não salvou a si próprio? E se segue uma conversa assim até muito interessante, porque mostra como que os próprios apóstolos ali, né, os discípulos de Jesus na ocasião, não entendiam tão pouco, né, do que Jesus queria dizer com seus ensinamentos. E ele não sabia sequer isso. Ele perguntou: Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Não sabia. E, claro, né, Jesus respondeu: toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. E segue-se aqui a conversação, né? Grande, eu não vou ler tudo, mas mais lá para frente, né? Vem um ensinamento muito interessante, porque depois que ele entende, né, toda essa questão que Jesus traz, de que todos nós somos irmãos, que só estamos em fases diferentes, de que todos nós seremos, né, espíritos angelicais um dia, todos estamos fadados ao bem, que em todos nós há uma semente que vai desabrochar e nos levar, inclusive, a Deus. E ele, né, querendo saber, então, por que a gente não pode, então, de uma vez, juntar todas as pessoas ali e ele fazer com que todos ali melhorassem de uma vez só? E Jesus, então, explicar
Deus não age dessa maneira. Se Deus não age dessa maneira, por que ele iria agir, né? Diversamente? Tadeu pergunta, né? Mas, Senhor, seus raciocínios iluminam meu coração, mas terei errado externando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Não devemos, então, convocá-los ao bom caminho? E Jesus, né, diz que toda intenção é excelente, será levada em justa conta no céu, mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Ele mesmo diz: nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprazem na treva. Então, aqueles que querem, é, ele não tentava modificar ali, violar consciências, ele respeita o desejo de cada um. Ele auxilia quem quer ser ajudado, né? Ele diz aqui, ó, que o adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias, e por isso, embora não tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples, os de boa vontade, nunca lhes fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho de que Deus nos julga dignos. E aí, então, Tadeu pergunta: Senhor, vossas palavras são sempre sábias, entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? Esse trecho que é o trecho mais importante, né? Ele diz aqui, ó, do que eu necessito para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? Aí Jesus diz: voltamos assim ao início das nossas explicações. Pois para isso necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo de tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já vistes algum contendor da terra convencer-se sinceramente, não só pela força das palavras do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil na indiferença ou uma túnica brilhante acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz, e a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo de que ainda não possua no coração. É o que a gente vem falando, né? A gente só pode dar para os outros aquilo que a gente tem. A gente só pode julgar os outros quando a gente já tem a autoridade moral. A gente só pode querer ensinar, dar palpite, apontar o dedo quando a gente já percorreu o caminho, a gente já fez o trabalho em nós. Se todos nós somos imperfeitos, se nós não fizermos ainda o trabalho dentro de nós, como nós podemos censurar a conduta alheia? Né? Fica aí essa questão. Mas aí o texto traz uma outra questão também interessante, que a gente precisa refletir, que é, então, a gente não vai poder censurar nunca o outro, já que todos somos falhos, então eu não vou poder censurar nunca. Eu tenho que deixar aquele que faz o mal continuar fazendo mal sem dizer uma palavra. Né? E não é isso que Kardec deixou claro ali. Né? O espírito vivifica, a letra mata. A gente tem que buscar interpretar. Né? E Jesus nunca foi condescendente com o mal, ele, inclusive foi enérgico inúmeras vezes. Foi ele que disse: seja se eu dizer sim, sim, não, não. A gente não pode ser complacente, né? Condescendente com o mal. No próprio livro dos Espíritos diz que a situação do mundo está desse jeito porque os bons são tímidos, enquanto que os maus são audaciosos. Então, os bons também precisam fazer algo para que as coisas mudem. Então, a gente não pode usar isso também como desculpa para deixar de fazer a nossa parte quando for necessário. O que a gente precisa pensar é qual é o motivo da nossa censura. Kardec deixou isso aí bem claro no texto. Né? Se a gente está ali fazendo a censura, mostrando o erro do outro, simplesmente para denegrir a imagem dele, né? Para causar um mal-estar, enfim, para expor essa pessoa publicamente, aí não há sentido algum. É reprovável, totalmente reprovável que se haja dessa maneira. Do mesmo modo que Jesus ali, ó, quando o céu adulto, em silêncio.
não tentou expor mais aquela mulher. Ele só falou do erro dela para ela quando esteve sozinha com ela. Que fazia alguma diferença? O erro já tinha acontecido. Ele podia alterar alguma coisa, falando, ou reprovando, ou fazendo um discurso enorme para todos, na frente de todos ali, contra ela? Não, não faria diferença alguma. Então, nós temos que agir da mesma maneira. Né? Quando for essa a nossa intenção, é melhor manter o silêncio. Para que a gente vai expor alguém? A gente gostaria de ser exposto? Não façamos ao outro aquilo que não gostaríamos que fosse feito a nós. Agora, diferente é a situação de quando nós podemos mudar o curso dos acontecimentos e impedir que o mal aconteça. Quando da nossa intervenção um bem pode acontecer, né? Impedindo o mal. Então, é imperativo, é dever que a gente exponha o mal quando dele pode advir prejuízo para terceiros. Então, aquela velha história de não se meter em briga de marido e mulher, né? Ninguém mete a colher, isso aí ficou para trás. Se a gente vê alguém sendo vítima de violência doméstica, a gente tem que ir lá, tem que se meter, tem que fazer com que o mal pare, tem que contatar a autoridade. Né? Se a gente sabe que alguém está ali num plano para explodir uma bomba em algum lugar, que a gente ficou sabendo, então, precisa contar, precisa levar o papo à autoridade. Aquilo não aconteceu, a gente pode impedir um desastre. Então, a gente tem que saber fazer essa divisão de quando é útil que a gente exponha a verdade, que a gente exponha o erro do outro, e quando não é, usar as peneiras, né? As 3 peneiras do Sócrates. E quando for útil, quando for para o bem, dizer sim a verdade, apontar sim o erro alheio, porque disso decorre o bem para alguém, ou a gente impede o mal, né, que o mal aconteça. E essa é nossa obrigação. Então é isso. Acho que acabei falando, claro que muito superficialmente sobre todo o assunto é muito interessante. Poderíamos conversar muito mais a esse respeito, muito mais, se tivéssemos mais tempo. Mas eu faço votos de que todos tenham tido pelo menos um pouquinho de material para reflexão, que todos tenham interesse de buscar o texto, seja o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, como os textos que eu trouxe da Boa Nova, ou dos livros do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, que todos fiquem curiosos e possam buscar mais conhecimento, porque é o conhecimento que nos ilumina, é o entendimento que nos faz crescer, ter vontade de nos melhorar, né? E é uma alavanca do progresso do nosso espírito, do nosso ser. E com isso eu me despeço de todos, desejo uma semana abençoada para todos, né? Muita paz, muito amor, muita alegria no coração de todos. Um abraço.